Olá a todos, como estão? Estão bem? Graças a Deus nós vamos bem e espero que todos também estejam na graça do Senhor Jesus. Hoje a nossa filmagem é num lugar que todos nós estamos com saudades, saudades do templo, saudades da convivência com os irmãos, saudades daquele abraço, daquele beijo santo e também de ouvirmos juntos a palavra do Senhor, de orarmos, de cantarmos louvores. Porém, por enquanto, até o dia 4 de maio, cada um no seu lar e nós aqui produzindo as mensagens e os demais irmãos da nossa igreja também fazendo para a UPA, para os adolescentes da UPA, para os jovens, para os grupos de oração e assim gostaríamos que todos estivessem bem alimentados espiritualmente nesses momentos de quarentena, de coronavírus. Eu espero que esse tempo seja curto e que possamos retornar o quanto antes e todos com saúde. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo muito belo da palavra do Senhor, que é o amor de Cristo nos constrange. Um constrangimento santo. Ninguém gosta de ser constrangido, né? Para nós, na nossa língua portuguesa, constrangido é alguém que é obrigado a fazer tal coisa, constrangido é alguém que ficou sem graça, que alguém humilhou e ele fica constrangido, ele fica com vergonha, ele fica abatido. Mas na palavra do Senhor, o verbo constranger é diferente. É muito diferente. E eu gostaria de ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, dos versículos 11 a 20, onde vamos falar sobre o amor de Cristo nos constrange. Então vamos lá. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por quem ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ainda o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos deixa sem ação. O amor de Cristo nos pressiona. O amor de Cristo nos impulsiona. O amor de Cristo, ao mesmo tempo que nos comprime, ele nos controla. É isso que quer dizer o verbo constranger, sinekei. Sinekei é como se nós enchêssemos uma bexiga e depois empurrássemos essa bexiga contra a parede. E a bexiga, é claro, ela vai procurar de todas as formas fugir pelos cantos
né? Nós empurramos assim e quando ela amassa e começa a querer fugir, então nós abrimos os dedos e seguramos a bexiga. Isso quer dizer constranger, nos impulsiona, ele não nos deixa saídas, ele não nos deixa escapatória. Foi assim com Moisés. Moisés disse: eu sou pesado de língua. Deus: não, tudo que eu falar a você, você falará a Arão, e Arão transmitirá ao povo. Jeremias: eu não passo de uma criança, não digas não passo de uma criança. Enfim, todos tentaram fugir. Isaías: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus foi lá e resolveu o problema dele. Pedro, da mesma forma: retira-te de mim, porque sou pecador, na pesca maravilhosa. Então todos nós tentamos fugir de Deus, tentamos fugir de Cristo, mas como uma bexiga, nós tentamos escapar, mas ele abre os seus dedos e nos mantém ali, pressionados. Preste atenção, eu quero falar com você. Como se ele estivesse fazendo isso. E na realidade ele faz isso conosco. Ele nos constrange. O próprio Deus, nós vemos no texto que lemos, o próprio Deus estava em Cristo. Esta mão aberta para não deixar que escapemos como uma bexiga contra a parede, o primeiro fato é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele estava presente no Senhor Jesus. Deus não deixou Jesus na cruz. Ele se manteve na cruz e cuidando para que a morte fosse uma morte perfeita, porque o Cordeiro era perfeito, para que o resgate da nossa alma fosse perfeita. O amor de Cristo nos constrange, porque ele nos substituiu na cruz do Calvário. Nós falhamos, nós erramos. Nos constrange quando lembramos também que o amor de Cristo é eterno. Nasceu antes da fundação do mundo, antes da criação do universo. É tão bom quando vemos uma unanimidade entre os escritores da Bíblia, como Paulo a Timóteo, Pedro escrevendo sua carta, João escrevendo o Apocalipse, mostrando esses três grandes nomes do Novo Testamento sendo inspirados pelo Espírito Santo para dizer a mesma coisa. Deus já nos amava antes da fundação do mundo. E em amor nos predestinou. É tão gratificante. O amor de Cristo nos constrange. É Deus presente e é eterno. O amor de Cristo, no versículo 14, fala isso, né? O amor de Cristo nos constrange. Julgamos nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Assim como Adão nos deu o pecado como herança espiritual, Jesus, na sua morte, pagou por este erro, pagou por esta falha dos nossos primeiros pais. Mas encontramos no versículo 15 algo impressionante, em que ele diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós não vivemos mais para nós mesmos. O nosso amor agora não é um amor egoísta. Eu me amo, eu não posso mais viver sem mim. Já dizia um rock dos anos 80, 90, por aí. Coisa do milênio passado. Mas o amor de Cristo, ele nos transforma. Ele muda a nossa vida. Veja só, versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, não colocando nas costas dos homens um fardo pesado. Logicomenos quer dizer não reconhecendo que nós é que deveríamos pagar, mas reconhecendo que fomos substituídos. Ele nos transforma porque não existe mais a dívida contra nós. Ele muda o nosso ser de tal maneira e que diz assim, no versículo de número 17,
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram. Elas não existem mais. Ele não mais conhece a nós segundo a carne, de acordo com os erros da carne, mas sim nos conhece através da graça. Ele transformou a nossa vida. E o texto diz assim, catalasso. Catalasso quer dizer efetuar mudança completa, porque ele diz assim no versículo de número 17. As coisas antigas já passaram, eis que se catalasso, foram efetuadas novas, completamente novas. Ele efetuou em nós um novo nascimento. Ele efetuou em nós uma nova jornada de vida, um novo e vivo caminho. Ele efetuou uma transformação imensa dentro de nós, de pecadores condenados eternamente para a morte, de filhos desobedientes criados segundo o inimigo, que nos ensinou como filhos dele, filhos da perdição, mas agora ele nos transforma em filhos do seu amor, em objeto prático do seu amor prático na cruz do Calvário. Mas o texto ainda continua, no versículo de número 19, diz assim, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando, não jogando nas costas dos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus, além de nos dar a salvação, estando em Cristo, morrendo por nós e nos transformando, nos fazendo viver de novo, o amor de Cristo nos constrange porque Ele passa a confiar em nós. Ele nos dá a palavra de reconciliação. Até antes da aceitação de Cristo, nós éramos pecadores e pecávamos e iríamos para o inferno. Mas a partir do momento em que Cristo se faz verdadeiro na nossa alma, nós passamos a ter uma função neste mundo. Por que não morremos imediatamente após a nossa conversão? Por que continuamos nessa terra? Porque Ele nos deu uma missão nessa terra. E Ele deixa bem claro que essa missão se chama reconciliação. E nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte ou de maneira que, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós não somos reis. Nós não somos vice-reis. Nós somos embaixadores. Um embaixador é um funcionário público. É um funcionário da sua nação. Não é o dono da nação. No caso da teocracia, ou seja, do reino de Deus, Deus é o dono de tudo e nos colocou como embaixadores dele. E diz o texto de uma maneira muito clara que nós não falamos o que nós queremos falar. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, no lugar dele, representando o Senhor Jesus, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós não podemos exortar, não podemos encorajar, não podemos falar de nós mesmos. Nós somos servos, nós somos funcionários públicos do reino de Deus. E falamos aquilo que Deus decretou, simplesmente lemos os decretos de Deus. O decreto da morte e o decreto da vida. O decreto da condenação eterna e o decreto da misericórdia bendita. O decreto do inferno e o decreto do céu. Deus estava em Cristo. O amor de Cristo nos constrange, Ele nos motiva. E Ele diz que temos que representar muito bem Deus. Digamos que surja uma situação de aconselhamento, quando um casal está brigando e você tem que ser o mediador. Às vezes vem até aqui para nós falarmos, divorcie, largue dele. Mas nós não podemos fazer isso.
Nós temos que aconselhar de acordo com o que Deus faria. Nós temos que falar em nome do Senhor Jesus. O que Jesus falaria nesse momento de aconselhamento? Ah, pastor, eu não sei. Está na Bíblia. É só estudar. Não leia a Bíblia, estude a Bíblia. Não simplesmente leia antes de dormir e passa pela metade. Estude. A Bíblia não é para ser lida pura e simplesmente. É para ser estudada. E a palavra usada é meditação. E o verbo meditar é a mesma coisa que ruminar. O que os animais fazem, os ruminantes fazem? Comem, regurgitam e continuam comendo. A palavra de Deus é para nós fazermos isso na nossa mente. Lemos a palavra de Deus e ficamos ruminando esta palavra, ficamos moendo esta palavra para podermos entender. Nós jamais saberemos o que Deus aconselharia naquele outro, na situação, se nós não lermos a palavra, se nós não estudarmos a palavra, se nós não tivermos contato com Deus em oração. Porque todos nós temos vontade de falar o que vem à mente, o que vem na ponta da língua. Mas nós temos que falar aquilo que Deus deixou. O amor de Cristo nos constrange. Ele nos pega, nos impulsiona contra a parede como se fôssemos uma bexiga. Tentamos escapar de todos os lados e ele faz assim. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. Tentamos escapar do outro lado e ele fala assim, vocês são novas criaturas. As coisas antigas passaram. Tentamos escapar ainda e ele então abre completamente suas mãos e diz, eu tenho um ministério para você. Eu tenho uma função para você nessa terra. A exemplo da bexiga, quando ela não tem mais por onde escapar, ela começa a empurrar a mão. Ela começa a fazer uma pressão contra a mão. E aí Jesus abre a mão. A bexiga vem direto para o colo dele. Faça isso em casa, mostre para as crianças. Você empurra, fecha, a bexiga ou explode, ou ela faz uma força contra a sua mão. Aí ele abre a mão e nós saltamos no peito dele. Irresistível graça. Este ponto da doutrina calvinista, reformada, presbiteriana, a graça é irresistível. Não conseguimos resistir, fugir, porque o amor de Cristo me constrange. Deus estava em Cristo, me transformou, me deu nova vida, me deu um ministério, o ministério que Ele inaugurou. Eu só posso fazer uma coisa, pular no seu colo e desfrutar da beleza que é estar trabalhando para o Senhor. Você foi escolhido para isso. Deus o converteu para isso. Deus lhe deu essa tarefa. Estude mais a palavra. Ore mais. Participe mais dos trabalhos da igreja. Quando voltar, é claro. Participe mais. Busque se alimentar. Este alimento, quanto mais nós comemos, nós não engordamos. Nós crescemos no conhecimento da palavra do Senhor. Querido Deus, agradecemos imensamente porque o teu amor nos constrange, não nos deixa escapar. O fato do Senhor estar em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos deixa escapar das tuas mãos. O fato do Senhor nos transformar, não imputar, não colocar sobre as nossas costas o pecado ou a condenação, porque em Cristo nós fomos substituídos, nos deixa constrangidos, não temos como fugir. E o fato do Senhor nos dar o ministério que anjos anelam perscrutar, como disse Pedro, mas deu a nós. Nós te louvamos, ó Pai, e agradecemos pelo rico privilégio,
pela alegria que é sermos constrangidos pelo teu amor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a beleza do Senhor se veja em cada um de nós. Que assim a paz seja o nosso alimento e seja também a nossa palavra. Palavra de reconciliação. Por isso que ainda estamos vivos depois da conversão. Deus abençoe.